O objetivo dessa aula é a gente entender lá a função crescente e a função decrescente aqui no GeoGebra, ok? Olha só, primeira coisa, o que a gente sabe sobre função crescente e função decrescente? Quem está acompanhando as aulas aí no canal, quem está acompanhando as aulas, vai se lembrar que tem três jeitos da gente ver se a função ela é crescente ou se ela é decrescente, ok? Tem três jeitos. Um dos jeitos é a gente olhar o coeficiente A, né? Se o coeficiente A, que é aquele coeficiente da declividade, for maior do que zero, a nossa função ela é crescente. Nessas funções que está aqui, ó, os coeficientes A é os coeficientes que acompanham o x, tá vendo, ó? E os coeficientes que não acompanham nada é o termo independente ou o b, ok? Então, ó, só da gente analisar, sem nem construir gráfico, eu não construí o gráfico, aqui tá só a lei de formação da função. A gente sabe que essa função é crescente e essa é decrescente. Tá vendo, ó? A única coisa que muda dessa função para essa é o valor do a. Por quê? Porque aqui o a vale 2 e aqui o a vale menos 2. Então, essa função é crescente e essa daqui é decrescente. Ok? A gente consegue analisar isso só olhando a função, né? A gente consegue analisar isso aí só olhando a função. Quando a gente desenha o gráfico, a gente pode pegar lá um x1, né? A gente pode pegar um x1, pode pegar um x2. Se a gente pegar um x1 menor do que um x2, de tal forma que o valor da função no ponto x1 seja menor do que o valor da função no ponto x2, a gente vai ter uma função o quê? Crescente também. E vamos ter uma função decrescente se a gente pegar um x1 menor do que um x2 e o valor da função no ponto x1 ser maior, né, do que o valor da função no ponto x2. Tudo isso aqui eu estou tirando da aula, né? Se você não viu o vídeo aí de função do primeiro grau crescente e decrescente, assista para poder vir para cá, ok? E a terceira maneira, né, que tem da gente ver é quando a gente constrói o gráfico, a gente vê lá o ângulo, né? Se o ângulo for entre 0 e 90 graus, toda vez que o ângulo é entre 0 e 90 graus, a função é crescente. E quando o ângulo é entre 90 graus e 180 graus, a função é decrescente. Vamos ver isso aqui agora. Olha só. Primeiro eu fiz uma recapitulada do vídeo, né, de função do primeiro grau, crescente e função decrescente, que foi o vídeo, né, aí tá um pouco para trás aí. Acho que sem ser o último vídeo, um antes. Então, olha só, eu vou apertar aqui nessa primeira função, que é a função 2x mais 1. Olha só, ela é uma função verde. Ó, na hora que eu aperto, aí a gente lembra, né, que aqui é o valor do b, né, ó, que vale 1, que é onde a função corta o eixo y. E esse valor aqui entre 0 e 1 é o valor meio, que é a raiz ou o zero desta função aqui. E a gente vê, ó, que ela é crescente. A gente pode analisar tanto aqui no coeficiente, ó, que é um número positivo, é um número maior do que zero. A gente pode ver que o ângulo formado entre a reta, né, entre a reta verde com o eixo x é menor do que 90 graus, né? Lembrando que o eixo y, ó, que é esse eixo aqui, com o eixo x, esse canto aqui, ó, mede 90 graus, né? Então, todas as retas que passam daqui para cá são menores do que 90 graus, ok? Então, esta reta aqui é menor, o ângulo formado entre a reta e o eixo x é um ângulo menor do que 90 graus. Então, é uma função crescente. Olha só o que vai acontecer nesta função g de x aqui, ó, menos 2x mais 1. Eu só mudei o valor do a. Ó, a função fica ao contrário. Ela forma um x, né? Ó, literalmente um x com a origem aqui, ó, na raiz. Na raiz não, desculpa. Aonde a função corta o eixo y, né? Que é o valor do b. Tanto na função f de x como na função g de x,
o valor do B, ó, é 1 positivo. Tá vendo, ó? 1 positivo. Então, ambas as funções, né, tanto crescente como decrescente, corta o eixo y no mesmo ponto, porque o valor do B é o mesmo, né? E é o B que determina em que ponto, né, do eixo y a reta vai cortar, ok? Também aqui, ó, analisando o ângulo que a reta em azul forma com o eixo x, você vê, ó, que o ângulo é maior que 90 graus, porque a reta, ó, ela está passando aqui do eixo y. Esse eixo y aqui que forma com o eixo x tem 90 graus aqui já. As retas, quando passa daqui para cá, já fica maior do que 90 graus, tá? E lembrando que tem que ser entre 90 e 180, né? Aqui o eixo x, ó, ele tem 180 graus, né? Aqui, imagina uma circunferência aqui, né? A circunferência inteira tem 360 graus, certo? Meia circunferência, né, que é isso aqui, tem 180 graus, ok? Então, é o que acontece aqui. Do primeiro quadrante para o segundo aqui, a gente tem 180 graus. Do primeiro quadrante até o eixo y, a gente tem 90 graus aqui. Aí depois, o primeiro, o segundo e o terceiro até aqui vai ter 270, né? E, incluindo o quarto, vai ter 360. Imaginando uma circunferência aqui, né? Vai ter uma volta completa. Ok? Então, já notamos duas das formas. A terceira forma é você pegar um x1. Ó, você pode escolher. Para diferenciar do que eu fiz na outra aula, deixa eu subir mais aqui. Eu vou pegar o x1 igual a 2. Ó. Se eu pegar o x1 igual a 2, o x1 tem que ser menor do que o x2. Então, ó, eu vou pegar o 2 e o 3. O x1 vai ser o 2. Qual que é o valor da função? Ó, 5. E o 3, qual que é o valor da função? 7. x1 é maior do que x2, não é? Então, aliás, o valor de x1 é menor, né? Ó, o x1 está aqui, que é o 2, que vale 5. E o x2 é o 3, que vale 7. O x1 é menor do que o x2. Nesta condição, a função é crescente. Agora vamos ver na outra, ó. Vamos ver na outra. Eu vou pegar também aqui do lado positivo. Vou até mudar agora. Eu vou pegar o valor 1 para ser o meu x1. Ó, de novo, para ver se é decrescente, o x1 também tem que ser menor. Então, eu vou pegar o 1 e o 5. O 1 é o meu x1, o 5 é o meu x2. Então, ó, o valor do x1 é menos 1. O valor do x2 aqui, que é o 5, ó, é menos 9. Você nota, né, que o valor do x1, que é 1, é maior do que o valor do x2, que é 5, que vale menos 9. Lembrando que menos 1 é maior do que menos 9, né? Menos 9 é um número muito menor do que menos 1. Ok? Então, isso acontece quando a função é decrescente. Ok? Então, ó, vamos mudar agora. Deixa eu apagar essas duas aqui. Agora eu vou colocar a função h e a função j. Ó, aqui a função h, a função em vermelho, ó, que corta o eixo y no ponto 8. Porque o B é 8, né? Vamos ver a função em laranja aqui, a j, ó. Também corta o eixo, é uma função laranja, tá? Essa daqui é vermelha e essa daqui é laranja. Então, ó, a função corta o eixo y, ambas no ponto 8, né? Ó, porque o B de ambas é 8. O que eu mudei? Eu mudei só o valor do A, para a gente ver, né, se é crescente ou decrescente. Então, analisando a lei de formação, pelo valor do A ser maior que 0, essa é crescente. Pelo valor do B ser menor que 0, essa daqui é decrescente. Analisando o gráfico, a mesma coisa. A gente vê aqui que na função J, ó, o ângulo formado entre o eixo x com o eixo y, ó, quando você faz o prolongamento da função, aqui para cima, ó, deixa eu aumentar aqui, você vê, ó, que a reta inteira passa do eixo y, né? Então, obviamente, né, se você quiser pensar também em questão de inclinação, a reta retinha aqui, ela tem 90 graus.
Se ela curvou já um pouco para cá, já não tem mais 90 graus, já é maior que 90 graus, então ela já é decrescente. Ó. O ângulo formado aqui já é maior. Já nesta função aqui em vermelho, que é a função h de x, ó, ela é crescente, porque o ângulo aqui, ó, se você imaginar sempre reto, né, ó, que é 90 graus, tá mais para o lado direito, então ela é menor que 90 graus e é crescente, ok? Vamos ver também, ó, as funções elementares, ó, a função a e a função b de x. A função a de x e a função b de x são aquelas funções que a gente chama de função elementar, né? Então vamos lá, ó. A função a é a função roxa e a função b é a função amarela. Tá aqui, ó. O que está acontecendo nessa função aqui? Essa função aqui a gente chama ela de função elementar ou de função identidade, né? A função em roxa. Função identidade ou função elementar. E essa função aqui ela é crescente, né? Ó, porque o ângulo que forma entre a reta e o eixo x é menor do que 90 graus. A função amarela ela é decrescente, porque o ângulo que forma entre a reta amarela com o eixo x é maior do que 90 graus, né? E essa daqui não é a função elementar, né? Porque ela não tem, não é, como é que eu posso dizer? Ela não é só do tipo f de x igual a x, né? Que nem a gente tem essa daqui no a de x. A de x é a mesma coisa que fosse f de x, tá? Não muda nada. Por isso que eu já coloquei as letras aqui diferentes, já para notarem que não tem diferença, ok? Então, crescente e decrescente. Nessas duas funções não tem o valor do b, né? O valor do b é zero, então ambas cortam o eixo y no ponto zero, ok? Vamos tirar. E a gente falou também da função que não tem nem o valor do a, né? E também não tem o valor do b, que a gente chama essa função de função constante, né? Por quê? Porque, aliás, tem o valor do b, né? Que o valor do b é a constante, não tem o valor do a. Que o valor do a é aquele coeficiente aqui que acompanha o x. Então, a função constante, como a gente viu lá na aula, ela não é nem crescente nem decrescente. A inclinação que ela tem é zero, né? Ó, ela está exatamente aqui paralela com o eixo x, né? A inclinação dela é zero. Então, a gente diz, né, que essa função não é nem crescente nem decrescente, ok? Então, eu fiz essa aula aqui para a gente fazer essa análise no GeoGebra, porque é importante a gente trabalhar, né, com aplicativos assim, né, que você consegue fazer a visualização das funções melhores, né? Vou colocar aqui até inclusive, ó, todas. Ó, vou colocar todas juntas para vocês verem. Olha aí, ó, que bonito que fica. Todas as funções colocadas juntas. Todas as funções do primeiro grau, todas são retas, tá? E é importante vocês saberem, né, usar isso aqui, porque nesse aplicativo GeoGebra é construção de função, né? Não é um esboço. O que a gente faz na lousa, o que a gente faz no caderno, são esboços de função do primeiro grau. Aqui não. Aqui a gente constrói, tá? Então, por isso que eu gosto de trazer muito esse aplicativo do GeoGebra para a gente trabalhar com função, ok?